Capítulo 3. O céu pode esperar. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Filipenses 1, 23, 24. Em novembro de 2013, conheci pessoalmente em São Paulo o pastor Paulo Canuto. Já tinha ouvido falar repetidas vezes a seu respeito e de suas experiências com Deus. Aproximei-me dele depois de ter pregado num evento onde ele também seria um dos oradores. E enquanto jantávamos, iniciei a conversa com uma observação sobre o prato que ele havia feito para si. Bastante seletivo na escolha do que comer e também na quantidade de comida. Muito mais para puxar conversa do que esperando que o assunto se desenvolvesse, fiz um comentário relacionado ao prato dele. Tá se cuidando, hein? Ele respondeu com uma pergunta. Quantos anos você tem? Imaginando que receberia um sermão de alguém uns 20 anos mais velho que eu, repliquei um pouco temeroso. Completo 42 anos no mês que vem. Em lugar do sermão, veio a explicação. Eu perguntei a sua idade porque imaginei mesmo que você estivesse em torno dos 40. É que quando eu tinha 44 anos, eu morri. Você o quê? Indaguei meio cético. Eu morri, ele afirmou categoricamente e emendou. Foi registrado o laudo médico da minha morte. Apontando para Eva, sua esposa, ele declarou: ela foi testemunha do ocorrido, além do médico que me atendeu. Depois de pedir-lhe que me contasse essa impressionante história com mais detalhes, ele passou a narrar o ocorrido, que vou resumir aqui. Apesar de ainda novo, meu corpo entrou em falência. Fui levado ao hospital e lá os médicos me reanimaram por 5 vezes. Nas 4 primeiras vezes eu voltei. Na 5ª vez já não voltei mais. Foi quando me vi saindo em espírito do meu corpo. E assim, nesse estado, assisti a tudo o que aconteceu naquela sala. Minha história confere em detalhes com o que o médico e minha esposa presenciaram. Ouvi nitidamente o que o médico disse a Eva quando tirou a aliança do meu dedo e entregou a ela. Vi no relógio da parede o horário em que o laudo da minha morte foi assinado. Tudo o que aconteceu na sala confere exatamente com o que vi. Enquanto estava ali em espírito ao lado do meu corpo, o Senhor Jesus apareceu atrás de mim. Não sentia ter permissão para me virar e encará-lo, mas sabia que era ele antes mesmo que ele falasse comigo. Então, Cristo falou bem próximo ao meu ouvido. Você é um suicida. Eu tinha um propósito por cumprir em sua vida e você conseguiu abortar meus planos por nunca ter cuidado do seu corpo. Nesse momento, eu o interrompi com uma pergunta, motivada pela suspeita de que ele queria censurar meu excesso de peso à época. Você estava com sobrepeso? Se sim, pode ser direto comigo e falar abertamente. Surpreendentemente, ele me respondeu que não, e acrescentou: eu dormia apenas 2 a 3 horas por noite, pois passava a maior parte das minhas noites orando. Jejuava sem sabedoria e sem entendimento, no desejo de ter mais do Senhor em minha vida. Viajava exaustivamente para ministrar aos outros, sem me permitir o devido descanso. Tudo isso porque achava que essa era a forma correta de viver intensamente para Deus e agradá-lo. Eu estava ouvindo aquilo tudo chocado e chacoalhado, e comentei isso com ele. O pastor Canuto então afirmou: calma que ainda fica pior. Nessa hora eu tive uma visão do que teria sido o meu velório no dia seguinte. Essa é uma coisa muito estranha de se ver, o seu próprio velório.
Eu me vi arrumado no caixão, familiares e amigos chorando, até que alguém se aproximou do meu corpo e comentou: "O Paulo era uma bênção. Por que será que o Senhor o recolheu tão novo?" Foi então que Jesus falou novamente comigo. Além de abortar meu plano para sua vida, sua falta de cuidado com o próprio corpo faz que agora eu seja julgado pelas pessoas. Eu não recolhi você. Foi você que se matou por não ter cuidado devidamente de si mesmo. E ele finalizou a história dizendo: Então eu perguntei a Jesus: considerando que ainda estou aqui e depois de ouvir tudo o que ouvi, isso significa que terei outra chance? E diante do consentimento do Senhor, ele prometeu: daqui em diante eu prometo que vou me cuidar. Foi quando voltou a seu corpo e, para a surpresa de todos na sala, reviveu. Acho importante ressaltar que Jesus o advertiu de que ele enfrentaria um longo e doloroso processo de recuperação da saúde como consequência de suas más escolhas no cuidado de seu corpo. Ele também foi advertido sobre a importância de selecionar cuidadosamente sua alimentação, priorizando os alimentos naturais criados por Deus e evitando os industrializados e processados, mas isso é assunto para outro capítulo. Toda essa narrativa se deu em resposta à minha pergunta: tá se cuidando, hein? Mas penso que Deus planejou e permitiu essa conversa como mais uma oportunidade para me despertar. Eu estava literalmente atordoado com o que acabara de ouvir. E sei que não foi algo meramente emocional. Não fiquei impressionado apenas com a história compartilhada. Algo aconteceu dentro de mim, e não sei descrever com precisão o que houve. Foi como se uma consciência espiritual despertasse. Comecei a pensar em tantos homens de Deus que morreram de modo prematuro, especialmente aqueles que não cuidaram da própria saúde. E quando me levantei para deixar aquela mesa, prometi a Deus em meu íntimo: nunca mais, Senhor, tu terás de chamar minha atenção dessa forma novamente. Reconheço que tenho negligenciado tuas advertências por muitos anos, mas hoje arrependo-me disso. Dá-me algum tempo para processar os novos valores que preciso absorver e passarei a viver de forma diferente. E foi a partir desse momento que me propus seguir perdendo peso e também rever tudo em que eu acreditava sobre o cuidado com a saúde e o corpo. Decidi que iria crescer tanto na compreensão da perspectiva fisiológica, científica e também, principalmente, no entendimento bíblico dessas verdades, uma vez que devemos viver em função do que a Palavra de Deus ensina. Esse foi o início de uma jornada de descobertas e de renovação da mente. Foi um divisor de águas em minha vida. E os que me conhecem e acompanham de perto testificam isso. Um entendimento equivocado nos leva a uma crença equivocada, que por sua vez nos leva a práticas equivocadas. Em contrapartida, um entendimento correto nos leva a uma crença correta, que por sua vez nos leva a práticas corretas. Nosso comportamento negligente com o cuidado do corpo é um dos efeitos colaterais provenientes de crenças erradas. É preciso renovar a mente com os valores da Palavra de Deus. Somente assim nosso comportamento poderá ser ajustado. Uma das crenças equivocadas que muitos cristãos carregam é a de que nada que façam mudará o plano divino que supostamente lhes foi pré-determinado. Acreditam que há uma hora marcada para morrer e que nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Assim, não conseguem concluir que tenham qualquer responsabilidade por sua longevidade ou falta dela. O que, porém, as Sagradas Escrituras têm a dizer sobre isso?
Há um tempo determinado para a nossa morte? É comum ouvir pessoas afirmando, especialmente no contexto de morte e sepultamento de alguém, o conhecido clichê: quando chega a hora de alguém, não há nada que possa mudar isso. Será que é mesmo verdade? Há um tempo pré-determinado para a morte de cada um? Não entendo que seja assim, e não digo isso por causa da experiência que compartilhei há pouco, porque nossas convicções de fé não se baseiam em experiências individuais, e sim naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Meu propósito, ao contar a experiência do pastor Canuto, foi tão somente testemunhar meu despertamento para essas verdades, bem como ilustrar na prática os argumentos bíblicos sobre o assunto que apresentarei neste capítulo. A meu ver, a noção de um determinismo divino e um fatalismo absoluto tem nos prejudicado sobremaneira. Muitas pessoas não se preocupam em cuidar de si mesmas e de sua saúde, porque acreditam que nada do que façam ou venham a fazer pode mudar o dia de sua morte. É verdade que na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que Deus recolheu porque assim o quis, como é o caso de Enoque, Gênesis 5:24. Não significa, porém, que todos os que morreram foram recolhidos em dia e hora específicos por determinação divina. Além disso, observe que a Bíblia também apresenta a possibilidade de alguém morrer antes da hora, prematuramente. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Eclesiastes 7:17. A Nova Versão Internacional, NVI, optou pela expressão "por que morrer antes do tempo?". Temos duas verdades nesse versículo que merecem nossa atenção. 1. Há um tempo certo. A própria expressão "morrer antes do tempo" indica que há no plano divino uma hora ideal em que cada um deveria partir. 2. O tempo pode ser alterado. Porém, ao revelar a possibilidade de se morrer antes do tempo, as Escrituras mostram que esse tempo certo pode ou não ser cumprido. E isso não depende apenas de Deus, depende também de nós e de nossas escolhas. Via de regra, o plano divino para o ser humano, revelado na Palavra de Deus, é que a morte chegue em boa velhice. A Bíblia compara esse momento da vida do homem como o do trigo, que tem o seu tempo para ser colhido. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Jó 5:26. Afirmei que esse é o plano divino generalizado, porque também encontramos na Bíblia exceções, isto é, pessoas que o próprio Senhor advertiu que morreriam em um tempo e formato diferente. E isso não pode ser ignorado. O martírio em prol do Evangelho é um exemplo que cabe nessa classificação, como afirmou o Senhor Jesus. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus 10:21-22. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. João 16:1-4.
Em João 21, 18 e 19, Jesus comenta sobre o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Demonstrou assim que o apóstolo seria martirizado, e o próprio Pedro reconhece no fim de seus dias a iminência do evento predito por Jesus. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. 2 Pedro 1, 13 a 15. O apóstolo Paulo fez declaração semelhante quanto à sua partida. Quanto a mim, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. 2 Timóteo 4, 6. Ele sabia que seu martírio se aproximava e chamou isso de libação, isto é, uma oferta derramada ao Senhor. No Antigo Testamento, a libação poderia envolver o derramamento de óleo, Gênesis 35, 14, vinho, Êxodo 29, 40, ou água, segundo Samuel 23, 16. E o conceito se aplicava também ao sangue do sacrifício dos animais, Hebreus 9, 22. A mesma analogia foi usada pelo apóstolo em sua epístola aos Filipenses. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Filipenses 2:17. Porém, mesmo diante da possibilidade de morte por execução não natural, Paulo demonstra em carta a Timóteo que havia cumprido o propósito divino para a sua vida. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Há mortes, portanto, que não são naturais e que ainda assim podem glorificar a Deus. Mas é óbvio que os exemplos bíblicos em nenhum momento retratam uma morte por negligência no cuidado do corpo como sendo para a glória de Deus. E ainda vale acrescentar que, mesmo sabendo e afirmando que não morreria com uma morte natural, Paulo já estava velho, o que claramente pode ser visto em sua afirmação a Filemon. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Filemon 1, 9. Ou seja, mesmo na iminência de ser martirizado, Paulo não havia sabotado sua longevidade por meio de negligência no cuidado do corpo. Apresentei essa possibilidade de que alguém morra antes da velhice sem necessariamente estar fora da vontade de Deus. Porém, o inverso nem sempre é verdadeiro. Ou seja, não significa de forma alguma que todos os que estão morrendo antes da velhice estejam partindo por determinação divina. As Sagradas Escrituras advertem repetidas vezes sobre a importância de obedecermos a Deus e comunicam também a consequência dessa obediência, que envolve a bênção da longevidade. Por outro lado, as mesmas Escrituras revelam que uma das consequências da desobediência a Deus e seus mandamentos é a possibilidade de diminuir os dias de vida.
Em outras palavras, alguém pode viver mais ou menos tempo em virtude de sua própria decisão sobre como viver. Não se trata de uma decisão divina determinando o tempo de vida das pessoas, mas sim uma decisão humana. Aumentando ou diminuindo nossos dias. Observe a declaração que o Senhor fez aos israelitas por meio de Moisés. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para delas tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão por muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, 15 a 20. O Senhor declarou que viver em bênção ou maldição dependeria de como os israelitas decidiriam caminhar, em obediência ou em desobediência a seus mandamentos. Isso é repetido várias vezes nas Escrituras. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo o sempre. Deuteronômio 4:40. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Deuteronômio 6, 1 a 2. De igual modo, quando Salomão assumiu o trono, sucedendo Davi, seu pai, o Senhor lhe fez a mesma advertência. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. 1 Reis 3,14. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Provérbios 3, 1, 2. E a advertência da sabedoria, falando de forma personificada, segue enfatizando a mesma verdade no livro de Provérbios. Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Provérbios 9, 11. Ou seja, podemos aumentar ou diminuir nosso tempo de vida, e isso depende das escolhas que fazemos. Mas passemos agora às afirmações do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Éfeso, apresenta aos gentios os crentes da nova aliança,
o princípio pré-determinado por Deus, desde a antiga aliança, sobre a maneira de tratar os pais, destacando que a atitude de honra para com eles atrairá a longevidade. E também deixa claro que isso não era mera frase de efeito, mas que se trata do primeiro mandamento com promessa. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. Em suma, a maneira correta de tratar nossos progenitores pode aumentar nossos dias. Em contrapartida, a palavra de juízo dada ao sacerdote Eli sobre seus filhos morrerem na flor da idade e não mais haver idosos em sua casa, 1 Samuel 2, 31, 33, nos ensina que a maneira errada de tratar nossa família pode diminuir nossos dias. Ou seja, viver mais ou menos tempo não é apresentado na Bíblia como algo em que Deus decide arbitrária e unilateralmente, mas é também algo que pode decorrer das escolhas humanas. Um exemplo claro de juízo divino seguido de morte com ênfase na responsabilidade humana se encontra em Levítico 10, 1 a 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Esses sacerdotes não morreram porque tinham hora marcada para tal, colheram o fruto de suas escolhas. Estas, por sua vez, se houvessem sido diferentes, poderiam levar a outro tipo de consequência, e eles permaneceriam vivos. A prova disso está nas advertências feitas a Arão e seus outros filhos. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Levítico 10, 6 a 7. A expressão para que vocês não morram atesta indubitavelmente que a morte dos demais membros da primeira família sacerdotal poderia ser tanto evitada como provocada. E isso dependeria deles, de suas próprias escolhas, e não de Deus. Aliás, o juízo divino que encurta os dias de alguém não é algo exclusivo do Antigo Testamento, como bem podemos ver no exemplo de Ananias e Safira, Atos 5, 5 a 10. E na carta à igreja de Tiatira, no episódio envolvendo a mulher classificada por Jesus como Jezabel, Apocalipse 2, 20 a 23. O apóstolo Paulo, por sua vez, falou de gente morrendo prematuramente na igreja de Corinto, em decorrência de uma vida espiritual desordenada, ou seja, acabaram por meio de suas escolhas, colocando-se debaixo de juízo divino. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 30, 31. Constatar que há pessoas morrendo prematuramente fora da vontade divina deveria nos trazer temor. Hoje em dia, também há muitos cristãos, à semelhança dos coríntios, que estão fracos e doentes, ou que já morreram antes do tempo,
em razão de más escolhas, o que envolve também a maneira como cuidam de sua saúde ou como deixam de fazê-lo. As Escrituras nos apresentam ainda relatos de pessoas que obtiveram mais tempo de vida do que o supostamente determinado, como aconteceu com o rei Ezequias e o apóstolo Paulo. E também nos apresenta aqueles que partiram antes de ter completado seu tempo e missão, como o profeta Elias. Em todas essas situações, vemos o elemento da escolha humana não apenas participando, como também, de certo modo, determinando o processo. Observemos mais detalhadamente o que a palavra de Deus diz sobre cada um desses casos. O profeta Elias. Logo depois de sua grande vitória sobre os profetas de Baal e Aserá no Monte Carmelo, quando o fogo desceu dos céus sobre o sacrifício e os israelitas caíram de joelhos declarando: "Só o Senhor é Deus", Elias fugiu diante da ameaça de Jezabel, mulher do rei Acabe. A Bíblia assim relata: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: "Que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles." Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. 1 Reis 19, 1-3. Contudo, ao chegar a Berseba, o profeta, que havia fugido justamente para salvar a própria vida, desistiu de viver e pediu ao Senhor para morrer. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: "Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais." 1 Reis 19, 4. Elias estava naquele momento desistindo não somente do ministério, mas também da própria vida. E é evidente que Deus aceitou a carta de demissão apresentada pelo profeta quando lemos a resposta que lhe foi dada. Então o Senhor disse a Elias: "Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar." 1 Reis 19, 15 e 16. A instrução de ungir Eliseu em seu lugar deixa claro que Elias seria substituído, e não apenas sucedido, por Eliseu. Ele desistiu de continuar vivendo, pedindo para si a morte, e Deus a aceitou. Embora tenha exigido que o profeta fosse responsável e deixasse alguém para terminar aquilo que ele mesmo já não poderia concluir, sua missão. A Bíblia não diz que a partida do profeta se deveu ao fato de que Deus não queria mais a presença de Elias neste mundo, ou o queria lá no céu, como foi o caso de Enoque. Pelo contrário, a palavra de Deus revela que quem não quis mais permanecer na terra foi Elias, e que Deus atendeu o pedido e escolha do profeta. O rei Ezequias. Em contrapartida, encontramos também nas Escrituras exemplos de pessoas que escolheram ficar mais tempo neste mundo, como o rei Ezequias e o apóstolo Paulo. Sobre Ezequias, a Bíblia relata: "Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor,
Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Segundo Reis 20, 1-6. Esse relato mostra que é possível acrescentar mais dias à nossa vida. Além da questão de se obedecer a Deus, vemos nessa porção das Escrituras que oração e fé também podem ser formas pelas quais se pode prolongar os dias na terra. Cabe ressaltar, porém, que essas não são as únicas formas de obter isso. Além das leis e questões espirituais, também temos as leis e questões naturais. Abordarei isso mais adiante. O apóstolo Paulo. Em sua epístola à igreja de Filipos, Paulo faz uma declaração que também precisa ser levada em consideração. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Filipenses 1, 20-25. Observe que o apóstolo diz estar constrangido diante de uma escolha. E o dilema nos é apresentado pelo apóstolo como se dando entre a decisão de partir e estar com Cristo, morrer, ou a de permanecer na carne, continuar a viver. Depois de apresentar seu dilema, ele concluiu revelando estar convencido de que permaneceria por mais tempo com os irmãos, a fim de dar mais fruto e vê-los progredir. Ou seja, ele concluiu que era mais valioso e estratégico viver um pouco mais neste mundo, em vez de escolher partir mais cedo, e decidiu ficar. Foi do entendimento dessa afirmação de Paulo que decidi usar como título deste capítulo a expressão: o céu pode esperar. Teremos a eternidade toda para usufruir nosso pleno relacionamento com Deus e as recompensas eternas. Não há necessidade de apressar esse encontro. Pelo contrário, podemos usar com sabedoria e intensidade nossos dias neste corpo terreno, a fim de dar mais fruto para Deus. Penso que, assim como esses exemplos bíblicos, também podemos escolher viver mais ou menos tempo. Não somente por causa de oração e fé, mas também pela forma como decidimos tratar nosso corpo enquanto vivemos aqui na Terra. Certa vez, ouvi alguém dizer que o cuidado com a saúde pode nos proporcionar não somente mais dias de vida, como também mais vida em nossos dias.
O salmista, por inspiração do Espírito Santo, declarou: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Salmos 34, 12. Eu posso, simplesmente porque amo viver e porque quero a longevidade, escolher viver de tal modo que viabilize isso. Os versículos posteriores desse salmo, que aconselho você a ler e nele meditar com calma em outro momento, nos mostram que precisamos viver de forma diferenciada para que isso se torne possível. A lição de Robert Murray McCheyne. Em 2013, o pastor Gustavo Bessa, na ocasião em que nos conhecemos, me abordou com franqueza e honestidade, pedindo-me que cuidasse melhor de meu corpo e saúde. Foi aquele tipo de conversa que a princípio me constrangeu, embora depois eu a tenha classificado como importante e necessária. Nessa ocasião, ele me perguntou se eu já tinha ouvido falar de Robert Murray McCheyne, um avivalista escocês. Respondi que sim e que até tinha a citação de uma frase dele em um dos meus livros. O Gustavo insistiu: mas sabe qual é a frase mais conhecida dele? Não tenho certeza se as que conheço estão nessa classificação, retruquei. Então você não conhece, senão saberia exatamente qual é a frase, afirmou. O Gustavo então me apresentou resumidamente a história de Robert Murray McCheyne, pastor e pregador escocês do início do século XIX. McCheyne se doou ao ministério e chacoalhou sua geração, mas faleceu antes mesmo de completar 30 anos de idade, vítima de uma epidemia de tifo. Em seu leito de morte, ele declarou: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e já não posso levar a mensagem. McCheyne sentiu essa grande tristeza, não apenas pela perda de sua própria vida, mas principalmente pela perda da oportunidade de pregar mais o Evangelho. Infelizmente, muitos mensageiros também seguem matando seu cavalo em nossos dias. Muito do que poderíamos fazer para o Senhor tem sido sabotado por nossa falta de cuidado do corpo. Lembro-me de uma frase que ouvi numa conversa com o Dr. Aldrin Marshall. Comer errado provavelmente não o impedirá de ir para o céu, mas certamente o levará para lá mais depressa. A questão da soberania divina. Apresentei diversos textos bíblicos que mencionam pessoas cujos dias foram aumentados ou diminuídos por sua própria escolha. Isso se deu não só pela obediência ou desobediência aos mandamentos divinos, pela oração e fé em situações específicas, mas também, como demonstrarei nos capítulos posteriores, pela maneira como essas pessoas decidiram cuidar ou não de seu corpo. Essa noção, contudo, choca algumas pessoas por parecer conflitar com aquilo que elas entendem da soberania divina. Alguns acreditam que a soberania divina só pode ser vista onde Deus não dá ao homem o direito de escolha. Mas isso não é verdade. Até porque, se o Criador só pudesse ser soberano do jeito que nós determinamos e não o dele, o próprio conceito de soberania já estaria minado. Deus é soberano do jeito que Ele mesmo quer, e foi Ele mesmo quem decidiu dar ao ser humano o direito de escolha e a capacidade de determinar aspectos de seu próprio destino. A ideia de que tudo se encontra pré-determinado e agendado por Deus para inevitavelmente acontecer depois provém, entre outras razões, de um entendimento equivocado de alguns textos bíblicos, como, por exemplo, a seguinte afirmação de Davi:
Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Salmos 139, 16. O fato de que os detalhes de nossa vida, incluindo o nosso futuro, estão registrados, não significa que cada um deles foi arbitrária e soberanamente determinado por Deus. Eles simplesmente são conhecidos pela presciência e onisciência divinas. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala de Deus declarando o que seria de Jacó e Esaú antes mesmo que tivessem nascido. Romanos 9, 11 e 13. O apóstolo diz explicitamente que antes de fazerem o bem ou mal, a eleição já estava sendo demonstrada. Mas o que é a eleição e como ela se manifesta? Deus decide todo o destino das pessoas sem que elas possam fazer escolhas? Ou será que Deus pode afirmar as coisas antecipadamente porque também conhece previamente as escolhas que elas farão? A Bíblia destaca a eleição conectada com a presciência de Deus. Observe. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, 1 a 2. O que o texto sagrado diz é eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A eleição se baseia no pré-conhecimento divino das escolhas humanas. O ser humano recebeu o livre-arbítrio e é responsável, assim, tanto por suas escolhas, como também pelas consequências que delas provêm. Que Deus permitiu que o homem fizesse as próprias escolhas e que não o atropelará, obrigando-o a fazer o que não queira. Pode ser visto em vários textos bíblicos, mas quero citar apenas um, visto que a ideia não é exaurir o tema aqui, trata-se de assunto para outro livro. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Atos 7:51. Nessas palavras, Estevão, em sua última pregação, afirma que os israelitas de seus dias, a exemplo de seus antepassados, resistiram ao Espírito Santo. Não o fizeram apenas uma vez ou outra, mas o faziam sempre. Isso significa que o homem pode resistir a Deus? Claro que sim. Não porque seja mais forte, tampouco porque Deus não seja soberano. Pelo contrário, foi justamente por causa da escolha soberana de Deus que o homem recebeu seu livre-arbítrio, seu direito de escolha. Judas escolheu se matar. Saul também. Qualquer pessoa pode acabar com sua vida antes do tempo, bem como com a vida dos outros. Por isso, Deus ordenou ao homem que não matasse. Se isso fosse possível somente por determinação divina, o Criador não precisaria nem mesmo nos proibir de matar alguém. Se tal determinismo fatalístico fosse verdadeiro, então ninguém deveria ser culpado de matar outro, já que não teria sido sua própria escolha tirar a vida de alguém. Antes de Caim matar seu irmão Abel, o Senhor o advertiu. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito?
Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Gênesis 4, 6 a 7. Observe as frases em destaque. Deus advertiu Caim de que o pecado o rodeava e que era responsabilidade dele dominar o desejo que o levou a matar o próprio irmão. Nossas escolhas e as consequências que delas provêm não anulam a soberania de Deus. Ele mesmo foi quem quis que as coisas fossem assim. Além do mais, ele conhece todas as coisas, mesmo as que ainda não aconteceram, e não pode ser pego de surpresa por nada nem ninguém. E, no entanto, ele nos deixou escolhas que podem, entre outras coisas, afetar nossa saúde e nosso tempo de vida. Não estou dizendo que podemos decidir até quando viveremos, mas sim que devemos fazer tudo o que estiver a nosso alcance para garantir que não abortemos o que poderíamos experimentar em termos de longevidade. Gosto de uma afirmação da doutora Denise Portugal em seu livro Start para Bem-Estar, e a compartilho aqui. Costumo dizer que não somos donos do tempo. Ninguém sabe o dia de amanhã, só sabe que vai morrer um dia. Não é porque sou saudável que vou viver mais ou menos. Existem algumas probabilidades, quando se é saudável, de que se tenha menos riscos de contrair doenças. Porém, uma coisa é certa: minha qualidade de vida será melhor, independentemente de quantos anos vou viver. Se eu viver mais 10, 20 ou 50 anos, terei certeza de que fiz minha parte com relação ao meu corpo. E você, o que está fazendo com o seu templo? Que sejamos sábios e façamos as escolhas corretas. O céu, por mais maravilhoso que seja, poderá ser desfrutado eternamente. Porém, o galardão eterno a ser recebido lá depende do quanto trabalhamos do lado de cá. Por isso, aconselho você a também preferir viver mais e experimentar a bênção da longevidade.